Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, você que me recebe aí na sua casa, através do YouTube. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom, né? Que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da palavra de Deus. Já oramos, já cantamos e agora a gente vai entender, escutar um pouquinho do que Deus tem para falar para a gente. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2 apenas. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por teu amor, por tua bondade, tua fidelidade em nossas vidas. Te agradecemos porque em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós podemos experimentar, Pai, da tua graça, da tua vontade, do teu amor e do teu cuidado. Que o Senhor use o teu servo, que nada venha da boca dele, que tudo venha de ti, Pai, que ele seja um instrumento seu. Tenha misericórdia do teu servo, da tua igreja, para que possamos entender a tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E diz o texto que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. E quando a gente olha, né? Fala assim, Davi fugiu? O homem corajoso daquele. Davi era corajoso. Se você parar para ler o texto bíblico antes, lá no capítulo 17, você vai ver ele falando. Davi havia matado um leão, um urso e um gigante. Ele era tão corajoso que ele fez isso tudo sem usar nenhuma espada. O homem era bravo, valente. Ele era um oficial acostumado a guerras, a batalhas. Davi não fugiria por qualquer coisa. E quando a gente olha o contexto, Davi não fugiu realmente de um homem comum. Davi, ele fugiu de Saul. Davi fugiu do rei de Israel. Saul, ele era um rei há bastante tempo. Ele não era um rei novato que não conhecia seu exército, ele não era alguém que não sabia quais eram os limites de sua força. Saul tinha um exército treinado e habilidoso. Isso é tão verdade que o próprio Davi chega a falar, olha, eu estou à beira da morte, porque ser um homem perseguido pelo rei de Israel era uma sentença de morte. E ele sabia isso claramente, tanto que ele fala lá em 1 Samuel 20, versículo 3, quando ele conversa com Jonatas, ele diz, olha, seu pai sabe muito bem que encontrei favor em você, assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Davi sabia que ele estava ali, perigando de morrer. E sabendo disso, ele fugiu. Davi tinha total certeza que se não escapasse de Saul, ele seria morto. E não apenas isso, ele teve que fugir. E esse termo fugir, quando a gente vai ver lá no hebraico, vem da palavra malat, que é como se ele se escorregasse, escapando para poder preservar, para salvar sua própria vida. E já sabendo disso, Davi foge. E o texto fala que ele saiu, e se refugiou na da cidade de Gate. E a gente vai vendo que isso não foi a primeira coisa que ele fez. Davi sabia que ele não conseguiria fugir do rei estando em cidades. E ele tentou. Ele primeiro foi em Nob. Depois de Nob, ele foi para Gate. Em Nob ele chegou, sem alimento, sem espada nenhuma, fugindo. Conseguiu na igreja, Conseguiu uma ajuda na igreja, no templo. Com o sacerdote, ele foi lá e conseguiu alguns pães e uma espada famosa. A espada do próprio Golias, que ele tinha matado. De lá, depois de pegar a espada de Golias, ele tentou ir para Gate. Gate, para você que não lembra,
é a cidade justamente de Golias. Ele saiu e foi buscar ajuda no meio dos seus inimigos, achando que encontraria alguma coisa lá. É engraçado, né, Diácono Oswaldino? A gente ri, né? Chegando lá, ele teve que se fazer de doida, literalmente, desenhando nas portas, babando, para poder não morrer. E dentro desse contexto, Davi vai escorregando para manter a própria vida até a caverna de Adulão. E quando a gente fala caverna, a gente pensa num lugarzinho pequeno, num lugarzinho, né, num buraco onde ele ficaria escondido. Mas a caverna de Adulão é um complexo. São mais de 200 grutas, umas interligadas com as outras. E ali, Davi saiu e foi para lá, ficando a mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém, de onde o rei ficava. A região hoje é um lugar bonito, é uma reserva natural, onde você pode ir e você tem uma bela visão da caverna e do vale de Elá, que é justamente onde Davi havia matado Golias. Agora imagina só, né? Que conflito Davi estava vivendo. Escondido na caverna de Adulão, alguém foragido do rei, alguém que tinha abandonado sua vida nos palácios, nos banquetes, estava vivendo de maneira que ele mesmo descreve lá no Salmo 142, que é o salmo onde ele escreveu lá na caverna, e diz: olha, ao Senhor erga a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho para onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. A minha direita, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi não tinha nada que ele olhasse como um aspecto positivo. Davi estava ali apegado ao seu passado, com uma espadinha na mão, que ele tinha matado Golias, e olhando para o vale de Elá. Olhando para onde era o período mais de glória que ele tinha. E estando no fundo do poço, carregando uma espada apenas como uma lembrança de todos os momentos bons que ele viveu. E a gente vai tentando se colocar no lugar de Davi. Ele tinha vários motivos para estar triste. Alguém que vivia bem em palácios, agora estava ali foragido, um criminoso, alguém que vivia às margens da lei e da sociedade. Mas quando a gente olha, a gente vai vendo uma mudança na caverna de Adulão. Davi, se você parar para ler, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Seus irmãos e a família de seu pai foram até lá encontrá-lo. E a gente olhando os estudiosos da Bíblia, vão falar que existem duas possibilidades distintas. A primeira é que a família de Davi foi lá para apoiá-lo. Num momento difícil, num momento que as coisas não estavam boas para ele. E uma outra hipótese é que eles se juntaram a Davi com medo do próprio Saul fazer mal à casa de Davi, aos irmãos, aos seus tios, aos seus parentes. E todos eles foram ter com Davi. Mas em qualquer uma dessas duas hipóteses, nós podemos ver bem claramente que eles viam em Davi alguém que deveria ser seguido. E é algo até engraçado a gente falar nisso. A família de Davi via nele alguém que deveria ser seguido. E a gente só vai entender porque isso é engraçado quando a gente chegar lá, voltar alguns capítulos e for lá no capítulo 16.
Muitas pessoas começam sua trajetória, né, num posto grande, num posto importante, com uma função legal. Não foi o caso de Davi. Davi ele começou como pastor de ovelhas. Ele era tratado tão sem importância por sua família, tão sem importância que quando eles receberam a visita de um dos homens mais importantes de Israel, que era Samuel, estava todo mundo em casa esperando ele. E só Davi estava trabalhando na rua. Só Davi estava lá no campo. É mais ou menos como se você recebesse uma visita, como se o governador fosse na sua casa, como se alguém muito importante fosse na sua casa, e sua família falasse, olha, tá muito legal aqui, mas você vai para qualquer outro lugar. Você não precisa daqui. Você é o menos importante. E Davi tinha essa importância para a família dele, quase zero. Tinha muita gente na frente dele. Ele era o mais novo de vários irmãos. E logo depois disso aí, mesmo ele sendo ungido rei, para você que já leu, ou seja, ele não era rei de fato, mas era rei de direito. Ele tinha sido ungido rei. Poderia ser soberbo, mas não. Ele virou um menino de recados. Um entregador de marmitas para os irmãos dele. Ele ia e levava informações. E ainda assim, os irmãos dele, lá no capítulo 17 de Samuel, versículos 20 e 28, zombavam dele ainda. Aí a gente vê, né, a Bíblia é bem polida, né? Da maneira como os irmãos falam com ele. Né? Creio eu que a Bíblia ameniza porque um irmão jamais falaria daquele jeito com o outro. Você que tem um irmão sabe que os irmãos eles são bem piores, bem mais agressivos. Além disso tudo, Davi depois disso ainda foi ofendido pelo gigante que ele matou. O gigante falou, você está achando que eu sou um cachorro, que você vem com pau e pedra? Foi lá e tirou onda com o menino, foi lá e ainda foi ofendido. Não distante disso, Davi foi promovido oficial e ainda assim era odiado pelo próprio rei. Alguém que começou lá embaixo, alguém que não tinha a menor consideração de seus familiares, alguém que não tinha a menor consideração dos seus adversários, alguém que não tinha a menor consideração até mesmo de seu chefe, do rei de Israel. E ainda assim, todos os familiares reconheceram em Davi sua mudança de status. Eles viram em Davi que ele seria realmente o rei. Não só eles viram isso, essa mudança de Davi, mas outros 3 tipos de pessoas também viram. Quando a gente continua, no 2º capítulo, diz, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e os amargurados de espírito, ou os descontentes. E quando a gente vai vendo, imagina só, que currículo é esse, né? Não, olha, eu quero trabalhar na sua empresa. Quero trabalhar com você, eu quero me juntar a você, Marcelo. E o meu currículo é o seguinte, olha, eu estou em aperto, eu tenho dificuldade financeira, eu estou endividado e além de tudo eu estou amargurado. Eu acho que você não aceitaria não, né? A gente espera que as pessoas tenham características boas para poder se associar a gente. E quem se associou a Davi foram esses 3 grupos de pessoas. Os que estavam em dificuldade. A palavra dificuldade é descrita no original como aperto. De apertado mesmo, de alguém que não consegue se mexer, de alguém que tem limitações para respirar, de alguém que está passando por um momento onde ele está oprimido, preso em seus problemas. Talvez se fôssemos eu e você no lugar de Davi, a gente falaria, não, problema eu já tenho demais. Não quero a companhia de alguém para me trazer problemas. Eles não tinham nenhuma solução para oferecer a Davi. Davi, que já enfrentava diversos problemas, teria que lidar com os problemas das outras pessoas também. E nesse momento o pastor está rindo, falando, olha, parece eu já tenho os meus problemas, eu não tenho que carregar o problema de outras pessoas. E a gente vai chegar lá. Eles não tinham nada para oferecer a Davi. Mas em compensação, Davi apontava para uma saída para eles. Eles poderiam continuar no antigo reino, no lugar onde eles estavam ruins, não poderiam apoiar Davi.
e ver essa situação modificada. Outro grupo que estava com eles eram os endividados, as pessoas que deviam algo, as pessoas que fugiam de seus credores. Davi já também não tinha muito dinheiro, imagina só, ele estava lá na caverna, ele não tinha muito o que oferecer. Ele precisava que alguém o ajudasse. Aí chegou mais gente precisando da ajuda dele. E Davi não tinha dinheiro, mas ele tinha um caminho apontado para as pessoas seguirem. E além de tudo, eu acho que esses são os piores. Além de virem os em dificuldades, os endividados, ainda vieram os descontentes, os amargurados, pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas com aquela situação. As pessoas são terríveis, elas sugam a motivação. Eu não sei se você já ficou do lado de alguém amargurado, de alguém que reclama o dia inteiro, de alguém que tudo tem motivo para uma queixa, de alguém que está sempre insatisfeito. Essa pessoa não tem motivação nenhuma de oferecer. Davi escreve o Salmo 142 direto da caverna. Triste. Ainda chega mais gente triste com ele. Não tinham nada para oferecer a Davi. Mas Davi tinha esperança para oferecer a eles. O ciclo de Davi, de amizades, não seria aceito em lugar nenhum. Em nenhuma empresa, em nenhum ambiente familiar, em nenhuma roda de amigos. Muitas vezes a gente não quer alguém assim. O currículo deles não era legal. Não era bom. Não tinham nada para oferecer de imediato a Davi. Se fosse pouquinha gente ainda, tudo bem. Mas diz a Bíblia que eram cerca de 400 homens. Eram cerca de 400 homens. E se você parar para pensar, isso aqui era só um pequeno retrato. Era uma pequena amostra do que estava acontecendo com Israel. Esses homens estavam em dificuldades, estavam endividados e estavam descontentes. E Deus tinha avisado isso. Falou, não, Samuel, esse povo não está desrespeitando você não, está desrespeitando a mim. Vai vir um rei e o rei vai fazer isso com eles. Vai botar carga de impostos para deixar eles endividados. Vai tirar os filhos deles para poder levar para a guerra. Vai deixar esse bando de gente aí triste e amargurada. Vai chegar e vai botar a galera em dificuldade, porque ele vai querer tudo que é bom para ele. Deus já tinha avisado o povo que decidiu ser assim. E frente a isso tudo que Deus tinha falado, Deus tinha avisado, as pessoas ainda assim procuraram Davi. Davi que poderia ser alguém triste e falando, não Deus, espera aí, você falou que eu ia ser rei e agora eu sou o quê? Um rei na caverna? E ali começou o reinado de Davi, com 400 homens. Pessoas descontentes, pessoas desanimadas, pessoas que não tinham nada a oferecer ao seu líder. E se você continuar a ler ali o texto, você vai ver que foi com esses camaradas que Davi chegou ao reino. Davi se tornou o líder deles. Davi se tornou alguém que fosse o chefe deles. E a Bíblia diz claramente, e todos amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. Davi se tornou o líder deles. E a partir de agora, já caminhando para o final, a mensagem é rapidinha mesmo. Eu quero deixar 5 lições com você. A primeira é, existem situações e ambientes que devemos fugir. Alguns lugares não cabem a gente. Em alguns lugares não é para a gente ficar. Em alguns lugares não é nem para a gente chegar perto. Alguns ambientes não são para a gente. E fugir é uma opção aceitável. Você sempre tem o poder de ir embora. Começou a fofoca. Vai embora. Começou a galera se juntar para falar mal de alguém. Vai embora. Começou a brincadeira errada. Vai embora. O pessoal está se juntando para fazer o que não é direito. Guilherme,
Foge, vai embora, como se sua vida dependesse disso. Faz igual seu xará, viu, Davi? Ó, vai embora. Sua vida depende disso. Existem situações e ambientes que nós não devemos ficar. Eles não conduzem a vida, eles conduzem à morte. Davi foi corajoso o suficiente para reconhecer quando ele podia lutar e quando ele não podia. Contra um leão, contra um urso, contra um gigante, contra vários filisteus, ele podia lutar. Mas algumas situações, Deus avisa a gente, através das nossas amizades, assim como Jonatas avisou Davi, olha, foge que ele vai querer te matar mesmo. Então escuta a voz, o molecada aí, escuta a voz do pastor, escuta a voz dos seus pais, escuta a voz de quem tem mais experiência, porque algumas situações, por mais que nós sejamos fortes e corajosos, nós temos que fugir. E tem tanta gente com tanta idade que ainda fica caçando confusão à toa. Foge, vai embora. Você ganha muito mais. Segundo ponto, nós devemos buscar refúgio onde conhecemos. A caverna de Adulão era território da tribo de Judá, da tribo de Davi. Davi era da tribo de Judá, ficava pertinho de Belém, era caminho da casa de Davi. E ele ficou lá escondido. Ele ficou num ambiente onde ele conhecia, onde ele sabia que seria fácil dele poder se locomover, se esconder, de onde ele poderia fugir do inimigo. Além de tudo, para subir ali, Saul deveria passar pelo Vale de Elá. Ele tinha visão completa. Lá de cima ele conseguia olhar e prever todos os movimentos, saber se ele estava vindo ou não. E nós temos que buscar refúgio onde nós conhecemos. Nós temos que buscar refúgio em Deus. Nós temos que buscar refúgio na palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, eu convido você a conhecer. Alguns judeus, não, né, alguns da tribo de Judá, não conheciam aquela região. Algumas pessoas que dizem que acreditam em Deus não conhecem ainda a Bíblia direito. Mas quando a gente se refugia na Bíblia, se refugia em Deus, nós entendemos por quais caminhos nós conseguimos desviar das dificuldades que a vida nos impõe. Não só isso. No terceiro ponto, a nossa família deve ver a nossa transformação. É muito legal que as pessoas de fora vejam, mas é muito mais difícil e muito mais recompensador quando quem está perto da gente vê a transformação. Porque isso exige uma força muito maior. Isso exige algo que gere mais impacto. Porque quem está de longe vê. A gente brinca, né, que a gente descobre que a gente está diferente quando alguém que não vê a gente há muito tempo vê. Esses dias almoçando no refeitório, encontrei uma pessoa que estudou comigo. Ela falou, eu quase não te reconheci. Você está tão diferente. Aí eu pensei, tomara que seja mais bonito, né? Só pensei. Né? Eu falou assim, barbudo, barba branca e tal. Quando a gente estudou, nem barba você tinha. Eu falei, não tinha, né? Era novinho. Agora tá barbudo e tal, não sei o quê. E conversando, né? E eu falei, caramba, as pessoas quando ficam de longe, elas veem a diferença na nossa vida. Difícil mesmo é quem está com a gente todo dia observar essa transformação. E a família de Davi observou. Ele viu a mudança daquele menino que não tinha nada de importante para eles. E era alguém onde eles iam buscar resposta. Era alguém onde eles iam buscar consolo. Era alguém em quem eles queriam estar perto. Quarto ponto. Nós devemos estar dispostos a receber pessoas em todas as condições. É muito fácil receber alguém que só tem para oferecer para a gente. A pessoa sempre está disposta a te ajudar. Sempre está disposta a ser generoso com você. Nossa, é a coisa mais fácil. É muito bom, é muito gostoso, é confortável. Mas e quando chega alguém que você que tem que oferecer as coisas? Quando a gente tem que se associar a alguém menor que a gente.
menor entre aspas. Porque é muito bonito esse papo de coaching, né? Não, como é que é? Águia anda com águia. No reino de Deus não tem essa lógica. O reino de Deus diz que o maior abençoa o menor. Diferente do mundo onde o maior bota o menor para trabalhar para ele, paga o mínimo possível e se dá bem nas costas dele. Nós devemos estar dispostos a receber em nossas vidas as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão endividadas, as pessoas que estão amarguradas. E é tão difícil para a gente, porque a gente sempre quer que alguém nos ajude. Ninguém quer ajudar. E quando as pessoas ajudam, nem sempre é de bom coração. As pessoas, está na moda, né? A pessoa ajuda para poder aparecer, para poder ganhar em cima, fama, ganhar elogios. E cada vez é mais difícil que as pessoas ajudem alguém de boa vontade. Que a gente se associe a alguém menor, que a gente se associe a alguém que realmente precisa de nós. E não apenas que se associe, que ande junto, que nós possamos ajudar essas pessoas e ter um relacionamento com eles. Diz na Bíblia que os valentes de Davi gostavam tanto dele que arriscavam a vida por ele, porque encontravam nele alguém que gerou mudança de vida nesse povo. E por último, devemos ser líderes capazes de inspirar as pessoas. Meu amado, infelizmente ou felizmente, eu quero te dizer que você é líder onde você estiver. Você é líder na sua casa, você é líder na sua escola, você é líder na faculdade, no seu trabalho, na sua rua, na sua igreja. E você é líder porque você sempre é um exemplo. E você pode escolher. Já cansei de falar isso. Vou falar de novo, né? A gente cansa, mas fala outra vez. Você é sempre um exemplo onde você estiver. E você escolhe se você vai ser um bom exemplo ou se você vai ser um mau exemplo. Davi, ele inspirou tanto que se tornou o líder deles. A Bíblia não fala, aí Davi forçou. Não, Davi se tornou. E ali ele começou o aprendizado para ser quem ele foi. Para ser o maior rei da história de Israel. Aquele rei que toda vez que você lê o livro de Reis, fala assim, não, ó, e fulano, parará, 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 e coloca Davi como parâmetro. Foi uma lição na vida de Davi, foi uma lição nas nossas vidas. Toda a bondade de Deus em nossas vidas, ela é para transbordar na vida do outro. Não tem nenhum dom de Deus que é para você mesmo. Se você toca, é para os outros cantarem. Se você canta, é para que a igreja louve ao Senhor. Se você trabalhou, ganhou dinheiro e sobrou, que bom que você pôde contribuir com a obra de Deus. E a obra de Deus levou a mensagem de Cristo mais longe. Tudo que nós temos deve ser investido nos outros. Era muito cômodo para Davi falar, olha, não, ó, já chegou minha família, está cheio, pode ir embora. Mas não é essa a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós possamos entender e nos tornar líderes. De verdade. Não porque nós queremos aparecer, mas porque nós estamos empenhados em servir as pessoas e fazer o nosso melhor na vida delas. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos por tua bondade, Pai, por teu amor, por tua fidelidade em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Porque um dia, Pai, quando estávamos tristes, quando estávamos, Pai, presos em cavernas, sem esperança, apenas agarrados em lembranças, apenas olhando, Pai, os momentos bons que passamos, sem saber para onde íamos, Pai, o Senhor nos enviou ajuda, o Senhor nos enviou socorro. Quando um dia estávamos mortos, Pai, o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Que possamos estar dispostos a nos envolver na vida de outras pessoas. Que possamos entender que por mais que estejamos em Adulão,
Adulão não é lugar para ficar. Adulão é lugar para aprender e ir embora. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, que possamos ser líderes, Pai, onde quer que estejamos. Que as pessoas olhem para nós e vejam, Pai, que o nosso brilho, Pai, vem de Ti. Que através da Tua palavra, Pai, nós possamos entregar palavras de confiança. Que possamos, Pai, ajudar as pessoas que se encontram em dificuldades. Que possamos ser líderes, Pai. Que as pessoas olhem em nós e vejam as respostas que vêm do Senhor para a vida delas. Que possamos, Pai, cada vez mais nos envolver em Tua comunidade. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Amém.